Você não está aqui por acaso. Existe um chamado dentro de você pedindo por mudança, por crescimento, por liberdade financeira. E este vídeo é a resposta que sua alma já esperava. Hoje, você vai entender por que algumas pessoas atraem riqueza com tanta naturalidade, enquanto outras vivem presas à escassez. A diferença não está na sorte. Se você deseja romper com os ciclos de limitação e acessar um nível totalmente novo de prosperidade, prepare-se. O que será revelado agora tem o poder de transformar sua realidade financeira para sempre. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Muitas pessoas ainda não compreendem o verdadeiro poder que o pensamento carrega, justamente porque esperam resultados imediatos. No entanto, até mesmo uma semente precisa de tempo para se tornar uma árvore. A natureza nos ensina que tudo tem um ciclo, um tempo necessário para florescer. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Primeiro, a raiz cresce em silêncio no subsolo, ganhando força antes de romper a superfície da terra. Da mesma maneira, a mente precisa passar por um processo de fortalecimento e transformação antes que os frutos se tornem visíveis. Esse processo exige firmeza, consistência e confiança. O que acontece é que a maioria desiste antes que a colheita aconteça. Muitos começam a renovar seus pensamentos, mas desanimam rapidamente ao perceberem que os resultados não aparecem de imediato. Voltam aos padrões mentais antigos, sabotam seu próprio avanço e permanecem presos na estagnação. Já aqueles que compreendem os fundamentos da abundância seguem firmes. Eles reconhecem que cada pensamento positivo a respeito da prosperidade é como uma semente que, com o tempo certo, vai germinar e dar frutos. O universo responde com clareza. Se o seu desejo é viver a prosperidade, mas seus pensamentos oscilam entre o receio de fracassar e a esperança de vencer, sua energia se torna confusa. É preciso escolher no que realmente se acredita. A carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 a 8, já nos alerta sobre isso. E há um segredo antigo, envolto em mistério, que representa uma chave para desbloquear uma abundância sem medida: o Anel de Salomão. Mais do que uma lenda, esse símbolo guarda em si um poder ancestral capaz de alterar sua realidade financeira de maneira definitiva. O Criador é aquele que tem autoridade sobre a riqueza e a escassez. Ele é quem pode rebaixar, mas também levantar. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Os que compreendem os mistérios que envolvem esse anel têm acesso a um conhecimento antigo, que ultrapassa as barreiras do tempo e permite que a abundância flua de maneira constante e generosa. Desde os dias do sábio rei Salomão, soberanos, líderes e visionários buscaram esse saber, conscientes de que aquele que se conecta a esse anel, ainda que de forma simbólica, desperta forças invisíveis que atraem prosperidade de maneira poderosa. Se você sente que sua vida financeira está travada, se o dinheiro parece sempre escorregar por entre os dedos, saiba que essa realidade pode ser transformada agora mesmo. O poder que está ligado ao Anel de Salomão já começou a se manifestar. E tudo o que se exige de você é uma mente aberta para acolher essa verdade. Esta não é mais uma promessa vazia, mas sim um código espiritual que tem mudado o destino de inúmeras pessoas ao longo dos séculos. E a melhor parte é que você não precisa ser da realeza para acessar essa riqueza. O universo está repleto de portas esperando para serem abertas.
E o segredo do anel é justamente a chave que destranca essas oportunidades. Quando você compreende e ativa esse princípio, uma mudança intensa e rápida acontece. Negócios prosperam, dinheiro surge de forma inesperada, novas possibilidades aparecem de onde menos se imagina. Isso não é acaso, é a concretização de algo que já estava reservado para quem crê e se posiciona para receber. E agora fica a pergunta: você está preparado para essa virada? Escreva nos comentários com fé. Eu sou um ímã para o dinheiro. A prosperidade flui para mim de maneira abundante e constante. Assim que você comentar, deixarei um coração como confirmação de que você está pronto para viver riquezas sem limites. Já escreveu? Vamos adiante. Salomão compreendia as leis eternas e sabia que a abundância começa no pensamento. Ele não apenas acumulou fortunas incalculáveis, como também dominava os fundamentos que sustentavam essa prosperidade. O ponto de partida é a mente. Quando seus pensamentos estão em harmonia com a fé e a abundância, o universo responde em sintonia. O Criador concedeu ao ser humano a habilidade de imaginar, criar e expandir. A diferença entre quem vive em escassez e quem vive em plenitude está na forma como utiliza esse poder mental e interpreta o mundo ao seu redor. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, essa verdade é reafirmada. É Deus quem nos dá a capacidade de gerar riqueza. Cabe a cada um desenvolver essa competência, aplicar os princípios corretos e construir uma base sólida para a prosperidade. A abundância não é um evento isolado, mas sim um percurso. Muitos observam Salomão como o rei que acumulou riquezas incomparáveis, mas esquecem de analisar os valores que ele cultivou para chegar a esse nível. Antes de receber tesouros, ele buscou sabedoria. Antes de ser honrado pelos poderosos da terra, tornou-se excelente em tudo o que fazia. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, não escolheu ouro, nem fama, nem vitórias. Pediu sabedoria, e isso revelou sua verdadeira mentalidade. Ele sabia que a verdadeira abundância nasce no interior e se manifesta no exterior. O universo, criação do próprio Deus, funciona por meio de leis e princípios. A lei da atração é uma dessas verdades. Apesar de muitos a reduzirem a um conceito motivacional, ela possui raízes profundas. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Quando você mantém seu pensamento fixo em um objetivo, quando suas emoções e atitudes se alinham com esse desejo, você passa a atrair o que está vibrando. A Escritura Sagrada já afirmava isso há milênios. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso demonstra que a realidade que você vive é um espelho daquilo que acredita e sente dentro de si. Se sua mente está cheia de pensamentos de fracasso, escassez e limitação, é exatamente isso que sua vida refletirá. Mas quando você se compromete com uma nova forma de pensar, visualizando crescimento, riqueza e possibilidades, portas começam a se abrir. O erro mais comum das pessoas é acreditar que a mudança começa de fora para dentro. Elas pensam que, ao ganhar mais dinheiro, finalmente desenvolverão a mentalidade próspera. A verdade é justamente o contrário. Primeiro você cultiva pensamentos de prosperidade e o dinheiro passa a ser consequência natural. Foi exatamente esse o caminho trilhado por Salomão.
Ele não ficou esperando riquezas caírem do céu. Ele construiu alianças estratégicas, desenvolveu rotas comerciais, edificou um império. A diferença está na fonte da prosperidade. Quando obtida por meio de princípios justos, guiada pela sabedoria e alicerçada em valores verdadeiros, a riqueza flui de maneira natural e sem causar danos. Por outro lado, quando é fruto da desonestidade, da ganância ou do ego, ela pode até chegar rápido, mas cobra um preço alto, levando muitas vezes à ruína. Salomão sabia que a abundância era o reflexo de uma vida equilibrada. Seu governo prosperou porque ele sabia como gerir recursos, formar alianças e criar projetos que beneficiavam todo o povo. Ele não via o dinheiro como objetivo final, mas como instrumento de transformação, bem-estar e manifestação da glória divina. Esse é um princípio essencial. A verdadeira prosperidade é aquela que gera impacto positivo, que edifica, que abençoa a todos que estão à volta. O anel simbolizava também responsabilidade. Toda vez que alguém recebe um presente grandioso ou uma oportunidade incomum, também recebe uma missão equivalente. Salomão não era apenas dono de riquezas, era também um administrador zeloso. A história está cheia de exemplos de pessoas que, ao receberem grandes somas sem preparo, acabaram perdendo tudo. Ganhadores de loteria que em poucos anos estão endividados, herdeiros que destroem o patrimônio deixado por gerações, empresários que enriquecem de forma meteórica, mas não conseguem sustentar sua fortuna. Isso revela que a falta de sabedoria na gestão financeira pode levar ao colapso. Salomão tinha plena consciência disso e por isso buscava continuamente o discernimento divino para lidar com as dádivas recebidas. O segredo para uma prosperidade duradoura está na boa administração. Riqueza sem gestão se esvai como poeira ao vento. E muitos ainda se perguntam por que algumas pessoas conseguem prosperar e outras perdem tudo. A resposta está na forma como se relacionam com o que possuem. Quem enxerga o dinheiro como uma ferramenta de construção, utiliza com prudência, investe, multiplica e constrói bases firmes. Já quem vê o dinheiro como uma fonte de prazer imediato, gasta sem pensar e logo volta ao ponto de partida. O princípio da semeadura está profundamente ligado ao simbolismo do Anel de Salomão. Quem planta com sabedoria, colhe com fartura. Quem investe em conhecimento, colhe discernimento. Quem dedica tempo e esforço no próprio desenvolvimento, colhe crescimento e novas possibilidades. Muitos querem colher riquezas sem ter plantado esforço, dedicação e aprendizado. Mas a natureza não funciona dessa maneira. Assim como uma árvore leva tempo para crescer, a verdadeira prosperidade também demanda um processo. Salomão compreendia isso como poucos. Ele não buscava atalhos, e sim a excelência. O anel era, acima de tudo, um lembrete de que a riqueza verdadeira vai além do que é material. Ela abrange sabedoria, visão, propósito e legado. Há quem pense que prosperar é apenas ter uma conta bancária cheia, mas a verdadeira abundância é muito mais ampla e profunda. A verdadeira prosperidade não se constrói a partir de um único aspecto da vida. Ela é formada por um conjunto de pilares. Saúde, serenidade interior, relacionamentos equilibrados e um propósito claro de existência fazem parte dessa construção. Quando algum desses elementos está fora de harmonia, a riqueza material perde o brilho. De nada adianta ter milhões guardados se não há saúde para aproveitar. Não há sentido em conquistar sucesso financeiro enquanto os vínculos familiares ou afetivos estão em ruínas. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você.
A chave da abundância genuína está no equilíbrio entre todas as áreas da vida. Salomão demonstrava sua sabedoria nas escolhas estratégicas que fazia. Ele sabia o momento certo de agir, o tempo adequado para esperar e a hora exata de recuar. Muitas pessoas fracassam no caminho da prosperidade porque lhes falta esse discernimento. Tomam decisões precipitadas, movidas pela pressa, e acabam colhendo prejuízos. A paciência combinada com estratégia é um dos fundamentos mais sólidos para alcançar sucesso financeiro duradouro. Salomão não construiu seu reino em poucos dias. Ele trilhou seu caminho com sabedoria, passo a passo, tomando decisões bem pensadas ao longo dos anos. O anel que ele usava também simbolizava autoridade. E no universo dos negócios, autoridade está diretamente ligada a conhecimento e reputação. Aqueles que se tornam referências em seus campos de atuação, naturalmente, atraem novas oportunidades. O mercado reconhece e valoriza quem domina suas habilidades, quem entrega excelência e quem se destaca pela consistência. Qualquer pessoa que deseje crescer precisa compreender a importância de se tornar especialista no que faz, investir no aprimoramento de suas capacidades e consolidar uma imagem de confiança. A prosperidade se aproxima com facilidade daqueles que se tornam essenciais. Outro fator fundamental é cultivar uma mentalidade de expansão. Salomão nunca pensava de forma limitada. Ele compreendia que sua missão ia além de seu próprio benefício. Construiu obras grandiosas, ampliou fronteiras e levou Israel a um novo patamar de grandeza. Sua mentalidade era voltada para o progresso contínuo. Quem deseja prosperar precisa romper com a visão limitada e desenvolver uma perspectiva ampla e futurista. Aquele que vive em dúvida se torna como uma onda do mar, que se deixa levar de um lado para outro pelo vento. E conforme está escrito, uma pessoa assim não deve esperar receber nada do Senhor. Isso nos mostra que é essencial agir com convicção, com coragem, sem hesitar. Um coração dividido jamais alcançará resultados extraordinários. A dúvida é um dos maiores bloqueios da abundância. Quando você duvida, sabota sua própria capacidade de criação. A fé, ao contrário, é uma força poderosa que move até aquilo que parece impossível. Jesus ensinou isso quando afirmou que com fé do tamanho de uma semente de mostarda, seria possível ordenar que um monte se movesse, e ele se moveria. Essa verdade está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Esse ensinamento não é apenas religioso, é um princípio universal. Sua realidade externa responde diretamente ao nível da sua fé. Aquilo em que você acredita é o que molda a sua experiência. Mas não basta apenas pensar de maneira positiva. A fé verdadeira produz movimento. Tiago, capítulo 2, versículo 26, nos lembra que a fé sem ações é morta. Ou seja, não adianta acreditar na abundância se suas atitudes contradizem essa crença. Os maiores empreendedores, líderes e investidores do mundo não apenas falam sobre sucesso. Eles tomam decisões corajosas, criam estratégias eficazes e constroem seus projetos com base em fundamentos sólidos. Salomão não ficou esperando pela riqueza. Ele criou cenários favoráveis, tomou decisões ousadas e investiu no progresso do seu povo. O segredo está na união entre pensamento próspero e ação coerente. O pensamento alinhado atrai oportunidades, mas são as ações que trazem os resultados à realidade. Quem entende isso transforma completamente sua história. Quem ignora esse princípio tende a repetir os mesmos padrões negativos por anos. É essencial compreender que prosperidade não se resume à acumulação de dinheiro. Ela inclui harmonia emocional, clareza de propósito, laços saudáveis e senso de plenitude. Não adianta construir fortuna e viver em vazio existencial.
Salomão viveu os dois lados dessa moeda. Teve tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas no fim de sua jornada reconheceu que o verdadeiro tesouro estava na intimidade com Deus e no cumprimento de sua missão. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele deixa uma reflexão poderosa. Tema a Deus e siga os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o ser humano. Esse é um ensinamento valioso. Buscar a riqueza apenas pelo prazer de possuí-la conduz à frustração. Mas quando a abundância é usada como ferramenta para cumprir um chamado, a vida ganha sentido e plenitude. A verdadeira abundância acontece quando utilizamos nossos recursos para melhorar o mundo ao nosso redor. A forma como você enxerga o dinheiro determina o quanto ele pode fluir até você. Se você o vê como algo negativo, ele sempre será escasso. Mas, se o compreende como instrumento para realizar um propósito, você se tornará um poderoso ímã de prosperidade. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Isso nos leva a uma reflexão final. O dinheiro chega para quem está preparado para administrá-lo. Deus não entrega grandes recursos nas mãos de quem ainda não é capaz de cuidar do pouco. Por essa razão, o conhecimento financeiro e o desenvolvimento pessoal são indispensáveis. Os maiores impérios foram erguidos por pessoas que compreenderam essas verdades. Grandes empresários, líderes influentes e investidores bem-sucedidos prosperam porque sabem que mentalidade certa aliada a ações consistentes geram conquistas extraordinárias. E a boa notícia é que esse caminho está aberto a qualquer um. A prosperidade não é um privilégio reservado para poucos escolhidos. É uma jornada acessível para todos os que desejam aprender, evoluir e agir com fé. Por isso, alimente sua mente com pensamentos elevados, fortaleça sua fé, abandone a dúvida e haja com convicção. O universo responde àqueles que sabem o que querem e se movimentam com determinação. Se quiser apoiar este canal, você pode clicar no botão de contribuição localizado abaixo deste vídeo e doar qualquer valor que sentir no coração. Seja 2, 5 ou 10. Toda ajuda é bem-vinda e retorna para você de forma multiplicada. Vamos seguir em frente. O Anel de Salomão não era apenas uma peça de adorno ou símbolo de status. Ele representava algo muito mais profundo, a união entre o espiritual e o material. Muitos se perguntam como Salomão atingiu tamanha abundância, mas poucos entendem que sua verdadeira fonte de riqueza estava na sabedoria e no entendimento das leis espirituais que regem o universo. O anel era símbolo dessa sabedoria, um selo de autoridade que lhe permitia governar com justiça, tomar decisões assertivas e atrair prosperidade de maneira constante. Quando alguém compreende essa conexão e aplica os princípios que ela ensina, as portas da abundância se abrem inevitavelmente. A verdadeira riqueza é aquela que chega sem sofrimento. Provérbios capítulo 10, versículo 22, expressa isso com clareza. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não vem dor alguma. Essa verdade desconstrói a ideia de que é preciso sofrer para conquistar o sucesso ou que quem tem dinheiro vive angustiado. Gastar mais do que se ganha, ignorar os próprios gastos e não planejar são atitudes que empurram para o endividamento. O primeiro passo para mudar isso é fazer um levantamento honesto da sua situação financeira. Liste todas as dívidas, seus valores, taxas de juros e datas de vencimento. Ter clareza sobre onde você está é essencial para traçar um plano eficaz.
Uma das estratégias mais eficazes para eliminar dívidas é conhecida como método da bola de neve. Nessa abordagem, você organiza as dívidas da menor para a maior e se dedica a quitar primeiro a menor delas, enquanto mantém os pagamentos mínimos nas demais. Ao eliminar a primeira, o valor que era usado nela é transferido para a próxima, criando um efeito progressivo até que todas estejam quitadas. Essa metodologia é eficaz porque gera um sentimento de avanço e mantém a motivação elevada. Outra ferramenta útil para se libertar das dívidas é a renegociação. Muitas pessoas se assustam com o acúmulo de juros, mas se esquecem de que bancos e credores estão abertos a novos acordos. Se você possui dívidas em aberto, procure renegociar. Tente diminuir os juros, melhorar as condições de pagamento e, se possível, quitar valores menores à vista. Livrar-se desse peso o quanto antes permite que você redirecione sua energia e recursos para investimentos e crescimento. Mas não basta sair do endividamento. É necessário construir um sistema de segurança para não cair novamente nas mesmas armadilhas. Uma reserva de emergência é um dos alicerces mais importantes da saúde financeira. Muitas pessoas se endividam porque não têm dinheiro reservado para lidar com imprevistos. Qualquer situação fora do esperado, como uma doença ou reparo urgente, as força a usar crédito, iniciando um ciclo perigoso. Ter guardado o equivalente a 3 até 6 meses de despesas fixas proporciona tranquilidade e estabilidade. A base para transformar sua realidade financeira é aumentar sua capacidade de gerar renda. Viver com um único salário ou fonte de renda é uma estratégia frágil. Ela coloca sua estabilidade nas mãos de apenas uma variável. Se algo acontecer com essa fonte, a crise se instala. Quem quer prosperar precisa diversificar suas fontes de ganhos. Existem inúmeras maneiras de ampliar sua renda, empreendendo, fazendo investimentos inteligentes ou desenvolvendo habilidades que aumentem seu valor no mercado. Iniciar um empreendimento próprio é uma das maneiras mais potentes de construir riqueza. Ter um negócio proporciona maior domínio sobre os próprios rendimentos, abre caminhos para a evolução constante e pode oferecer lucros muito mais elevados do que um emprego convencional. Contudo, muitas pessoas hesitam em empreender, acreditando que isso exige grandes quantias ou ideias extraordinárias. A realidade, porém, é que qualquer pessoa pode dar início a um negócio, mesmo com poucos recursos, desde que tenha disposição para aprender, adaptar-se e observar atentamente as necessidades do mercado. Outra estratégia poderosa para ampliar a renda é investir. O dinheiro economizado e direcionado de forma inteligente tende a crescer ao longo do tempo. Há quem diga que investir é perigoso, mas o maior perigo está em não investir e permitir que a inflação destrua lentamente o valor do seu dinheiro ao longo dos anos. Hoje em dia, existem várias alternativas para diferentes perfis, como aplicações em renda fixa, fundos imobiliários, ações ou até mesmo moedas digitais. O segredo está em adquirir conhecimento, compreender o funcionamento do mercado e montar uma carteira diversificada para equilibrar os riscos e multiplicar os resultados. Entretanto, aumentar os ganhos não é suficiente se não houver organização. De nada adianta ganhar mais se os hábitos financeiros continuam confusos. Ter controle sobre os gastos, planejar com sabedoria e buscar conhecimento sobre finanças são atitudes indispensáveis para que a prosperidade não apenas chegue, mas permaneça. Muitos ganhadores de prêmios milionários perdem tudo em pouco tempo porque jamais aprenderam a administrar dinheiro. A verdadeira riqueza não depende exclusivamente do quanto se ganha, e sim de como se administra aquilo que se tem. A liberdade financeira não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre conquistar autonomia nas escolhas. Quando você elimina as dívidas,
possui diversas fontes de renda e aplica seu dinheiro com sabedoria, você conquista mais opções de vida. Pode trabalhar por realização e não por necessidade. Pode viajar com tranquilidade, auxiliar outras pessoas e viver com serenidade. Isso é prosperidade de verdade, uma vida plena, segura e cheia de possibilidades. Cada decisão financeira tomada hoje molda seu destino. Optar por sair das dívidas, buscar novas fontes de rendimento e se aprofundar em educação financeira são passos que transformam qualquer realidade. O dinheiro não deve ser visto como obstáculo, mas como ferramenta que, bem utilizada, constrói um futuro melhor. Quando você transforma sua mentalidade, organiza suas finanças e age com estratégia, a prosperidade se torna uma consequência inevitável. A escassez não é um destino definitivo. Pequenos pensamentos produzem resultados pequenos. Grandes pensamentos geram realizações extraordinárias. O anel, símbolo de Salomão, também representava a aliança. Assim como alianças marcam um compromisso entre duas pessoas, o anel simbolizava o pacto do rei com a sabedoria, com o divino e com sua missão. Quem deseja alcançar a prosperidade precisa se comprometer com seus próprios objetivos, ter disciplina para seguir um plano e coragem para enfrentar os desafios do caminho. A jornada rumo à riqueza não é trilhada pelos inconstantes. Apenas os perseverantes colhem os frutos do sucesso. Tudo começa no pensamento, mas precisa ser sustentado por atitudes coerentes. É essencial pensar de forma correta, mas sem ações consistentes, os frutos não aparecem. Quem almeja crescimento financeiro precisa buscar conhecimento, estudar investimentos, adquirir novas competências e se aproximar de pessoas que já trilharam esse caminho com êxito. O saber é um dos maiores amplificadores de riqueza. Salomão se tornou o homem mais sábio da história porque valorizava o conhecimento acima de tudo. Ele compreendia que o segredo do sucesso estava em conhecer e aplicar as leis que regem o progresso. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, nos ensina que a bênção concedida por Deus gera prosperidade verdadeira. E essa prosperidade não vem acompanhada de angústia, peso ou sofrimento. Aqueles que buscam a riqueza sem sabedoria encontram dificuldades, perdem o que conquistaram ou se tornam escravos do dinheiro. Já os que seguem os princípios corretos administram com inteligência e mantêm o coração alinhado com valores elevados. Vivem uma prosperidade leve, duradoura e plena. O anel de Salomão representava justamente essa harmonia entre o espiritual e o material, lembrando que a verdadeira riqueza não se limita ao que se possui, mas se revela no que se é. Quem entende essa verdade e a incorpora em sua vida se transforma em um verdadeiro ímã de abundância, atraindo prosperidade em todas as áreas. A escassez não precisa ser a realidade permanente de ninguém. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida acreditando que nasceram para lutar contra dificuldades financeiras, como se a falta de recursos fosse um destino selado. Essa crença, no entanto, é um dos maiores bloqueios à prosperidade. A mente humana possui uma força extraordinária. Tudo aquilo que é repetido continuamente nos pensamentos acaba ganhando forma na realidade. Quem vive dizendo para si mesmo que jamais terá dinheiro, que estará sempre endividado ou que não nasceu para ser próspero, está fortalecendo um muro mental que impede qualquer progresso financeiro. Mas existe uma boa notícia. Essa programação pode ser modificada. A mente é como uma terra fértil. Aquilo que você planta, cresce. Se você semeia pensamentos de carência, enfrentará dificuldades. Se planta ideias de plenitude, colherá fartura. O primeiro passo para se libertar da escassez e das dívidas é transformar a forma como você enxerga o dinheiro. Muitos o veem como problema, fonte de estresse e sofrimento.
tratam o dinheiro como algo inalcançável, como se estivesse reservado apenas para alguns privilegiados. Mas a abundância verdadeira começa quando você muda essa perspectiva e passa a enxergar o dinheiro como uma energia que circula, se expande e se coloca à disposição daqueles que sabem usá-lo com sabedoria. Uma afirmação poderosa que pode mudar sua vibração é: o dinheiro vem até mim com facilidade, frequência e por múltiplas fontes. Embora pareça simples, essa frase possui um impacto imenso quando repetida com fé. O subconsciente é treinado pela repetição. Se você vive repetindo declarações negativas sobre o dinheiro, sua mente assimila isso como verdade. Porém, quando afirma com convicção que o dinheiro flui de forma natural e abundante, sua mente começa a se sintonizar com essa realidade e novas oportunidades surgem inesperadamente. A abundância não depende apenas do que se faz, mas da forma como se pensa. Aquele que acredita que conquistar dinheiro é algo difícil tende a enfrentar barreiras em todos os setores financeiros. Já quem reconhece que a prosperidade é um dom divino e que existem infinitas formas de crescer, enxerga portas abertas onde antes havia muros. O que separa quem prospera de quem continua preso à escassez é a mentalidade. As dívidas são um fardo que prende muitas pessoas. A própria Bíblia nos ensina que aquele que pega emprestado se torna servo daquele que empresta. Isso não quer dizer que toda dívida seja errada, mas sim que, quando assumida sem sabedoria, ela compromete a liberdade. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, somos instruídos a quitar o que devemos, honrar nossos compromissos e agir com integridade. A libertação financeira começa quando assumimos responsabilidade sobre nossa vida econômica. O primeiro passo é entender o que levou à situação atual. Muitas vezes, o problema não está apenas na falta de dinheiro, mas na ausência de organização. A maioria das dificuldades financeiras surge da falta de controle e não necessariamente da ausência de recursos. Enquanto muitos se prendem à espera da manifestação visível da prosperidade, há aqueles que compreendem o poder transformador da visualização. Eles se conectam emocionalmente com a abundância antes mesmo de ela se tornar uma realidade física. Esse é um princípio poderoso: sentir-se próspero antes de ver os frutos materiais. O terceiro passo nessa jornada é adotar atitudes coerentes com essa realidade já assumida internamente. Isso não quer dizer sair gastando de maneira inconsequente, mas sim ajustar comportamentos e hábitos para refletirem uma mentalidade de riqueza. Pessoas bem-sucedidas pensam e agem de modo diferente. Elas valorizam o aprendizado contínuo, tomam decisões calculadas, administram bem o tempo e conseguem identificar oportunidades onde outros só enxergam dificuldades. Quando uma pessoa começa a viver de forma alinhada com sua visão interior, ela acelera o processo de manifestação externa. Outro fator crucial é a repetição contínua. A mente precisa de reforço constante para consolidar uma nova crença. Afirmações positivas, orações diárias e visualizações consistentes fortalecem a convicção na abundância. Quanto mais um pensamento é alimentado, mais ele se solidifica no subconsciente. Não é por acaso que mestres espirituais sempre ensinaram a importância da oração incessante e da meditação nas promessas divinas. Quando se declara repetidamente que a riqueza já está presente, o subconsciente aceita essa ideia como realidade e passa a direcionar ações e percepções para torná-la concreta. É preciso também destacar o papel da paciência e da perseverança. Muitos abandonam o hábito de visualizar porque esperam resultados imediatos. Mas assim como uma semente precisa de tempo para crescer e tornar-se árvore, a prosperidade também precisa de tempo para florescer. Aqueles que mantêm firme sua visão e não duvidam do que creem,
inevitavelmente verão a abundância se tornar parte de sua realidade. Essa verdade é confirmada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que ensina que ao fazer um pedido em oração, é necessário acreditar que já foi atendido. Essa fé firme e inabalável é o divisor de águas entre quem realiza seus sonhos e quem permanece preso à mesmice. Visualizar riqueza não é apenas pensar em dinheiro, é construir mentalmente uma vida plena em todas as dimensões: paz, propósito, relacionamentos saudáveis e crescimento pessoal. O dinheiro é apenas uma das engrenagens. A verdadeira abundância se revela na liberdade, na realização interior e na alegria de viver. Cada ser humano possui a capacidade de transformar sua realidade a partir daquilo que escolhe enxergar. O passado não tem o poder de limitar o futuro, e as condições atuais não definem o que está por vir. O que realmente transforma uma trajetória é a habilidade de olhar além das barreiras e acreditar em um destino grandioso. Aqueles que acessam essa compreensão tornam-se imparáveis, pois suas mentes já estão conectadas com uma frequência de prosperidade. A mudança começa quando você decide ver sua riqueza como uma certeza presente, não como uma possibilidade distante. Os que vivem essa verdade sabem que não existem impossíveis para quem tem fé. O universo responde à clareza de propósito, à confiança plena e à ação coerente. A prosperidade já está disponível para aqueles que ousam reconhecê-la mesmo antes de tocá-la. A energia da abundância está espalhada por toda parte. O universo funciona com base em princípios que sustentam o fluxo da prosperidade. Quem entende esses fundamentos consegue acessar riquezas, oportunidades e progresso com naturalidade. A maior barreira que impede a chegada da prosperidade não está no mundo exterior, mas na maneira como cada um interpreta sua própria realidade. Quando uma pessoa decide acreditar que a abundância já lhe pertence, as situações ao seu redor começam a mudar e as portas se abrem. Essa verdade está registrada na Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que afirma que Deus supre todas as necessidades segundo suas gloriosas riquezas. Isso significa que a fonte de provisão não se limita aos recursos deste mundo, mas se origina em uma fonte celestial abundante e inesgotável. A prosperidade não é resultado do acaso, mas sim da conexão entre crença firme, ação intencional e alinhamento com as leis naturais do universo. Tudo na criação obedece a um ritmo. Os rios seguem em direção ao oceano, as árvores crescem e frutificam, e o sol nasce sem esforço a cada manhã. Da mesma forma, a abundância flui para quem se alinha com seu movimento. Quando alguém se opõe a esse fluxo por medo, insegurança ou pensamentos de escassez, bloqueia o caminho das bênçãos. O primeiro passo é eliminar os bloqueios internos que impedem o recebimento. A fé é a força que ativa esse fluxo. Quem vive em constante dúvida, inseguro diante do futuro, acaba se desconectando da abundância. Por outro lado, quem se move com confiança, crendo que suas necessidades serão supridas, começa a notar transformações visíveis. Ter fé inabalável não significa ausência de desafios, mas sim a certeza de que mesmo as dificuldades fazem parte do crescimento. Os obstáculos tornam-se degraus para níveis mais elevados. Quando uma pessoa escolhe enxergar cada dificuldade como um trampolim e não como uma barreira, ela se torna alguém que prospera em qualquer cenário. Você tem o poder de reprogramar sua mente, mudar sua relação com o dinheiro e construir uma realidade de fartura. As oportunidades estão ao seu redor. Tudo o que você precisa é estar desperto para percebê-las e agir com sabedoria. O dinheiro vem até você com facilidade, com frequência e por diversas vias. Acredite nisso. Viva como alguém que já está conectado com essa abundância e construa a vida próspera que sempre desejou.
Salomão entendia que a sabedoria era o maior patrimônio para atrair prosperidade. Ele não apenas acumulava riqueza material, mas dominava os princípios que governam a criação da abundância. Sua mente estava sintonizada com o crescimento. Sua visão era grandiosa e seu coração cheio de certeza sobre a realidade da prosperidade. O segredo de seu sucesso estava em sua capacidade de visualizar o futuro que desejava antes mesmo de vê-lo realizado. Ele não dependia das circunstâncias externas para acreditar que seria próspero. Ele sabia que toda a abundância começa no plano mental. A visualização é um dos pilares mais poderosos da criação. Aquilo que se vê interiormente pode ser moldado no mundo exterior. Marcos capítulo 11, versículo 24, reforça essa verdade ao afirmar que tudo aquilo que for pedido em oração, se feito com fé, já foi concedido. Esse é o código oculto por trás da manifestação da riqueza. A mente funciona como um ímã que atrai o que está alinhado com suas crenças mais enraizadas. Se alguém acredita firmemente que já é próspero, o universo começa a conspirar para que essa realidade se concretize. Todos os grandes realizadores da história possuíam essa habilidade de ver suas vitórias antes de alcançá-las. Homens e mulheres que mudaram o mundo não esperaram por condições ideais. Eles enxergavam o sucesso antes que ele existisse. A visualização funciona porque o cérebro não diferencia o que é vividamente imaginado daquilo que é real. Quando você se vê vivendo uma vida plena, sente as emoções dessa experiência antecipadamente. E isso cria um campo vibracional que atrai as circunstâncias necessárias para tornar aquilo verdade. O segredo não está em apenas pensar sobre a riqueza, mas em senti-la. A emoção dá vida ao pensamento. Muitos imaginam o sucesso, mas fazem isso com medo e insegurança. Já os que verdadeiramente acreditam no que visualizam e sentem essa realidade com intensidade antes mesmo de ela se materializar, criam uma energia tão poderosa que inevitavelmente atraem situações, pessoas e oportunidades que tornam o sonho palpável. Essa prática não é novidade. Desde a antiguidade, líderes usavam esse princípio, mesmo que de forma intuitiva. Os grandes reis visualizavam seus impérios antes de expandi-los. Os arquitetos viam as cidades prontas antes de erguerem os alicerces. Os empreendedores de hoje projetam seus negócios em suas mentes antes mesmo de lançá-los. Tudo o que existe no plano físico nasceu primeiro na mente de alguém. Nenhuma construção foi feita sem um plano. Nenhuma inovação surgiu sem que alguém a imaginasse primeiro. A mente é um terreno fértil e os pensamentos são sementes que determinam os frutos. Quem cultiva imagens de fracasso colhe limitações. Quem cultiva imagens de abundância colhe plenitude. Visualizar não é apenas desejar superficialmente, é trazer para o agora a certeza absoluta de que aquilo que você sonha já lhe pertence. Salomão aplicava esse princípio em todos os setores de sua vida. Quando pediu sabedoria ao Criador, ele já se via reinando com justiça, administrando riquezas e conduzindo seu povo com discernimento. Para ele, ser rei não era um luxo, mas uma grande missão. E foi essa visão interior que guiou todos os seus passos. Ele entendeu que a prosperidade estava reservada àqueles que se preparavam para recebê-la. Por isso, buscou conhecimento, construiu alianças estratégicas e expandiu seu território de maneira extraordinária. Aqui está a reescrita completa do texto, com nova estrutura e vocabulário. Todos os números por extenso e sem qualquer traço, mantendo o mesmo sentido e forte impacto emocional. A aplicação prática desse princípio começa com a clareza absoluta sobre aquilo que se deseja alcançar. Uma das razões pelas quais muitos não manifestam prosperidade é que seus desejos são vagos, imprecisos, indefinidos. Quando a visão é nítida e bem detalhada, ela se torna magnética e poderosa.
Não basta simplesmente desejar ter dinheiro. É necessário visualizar a sua vida em abundância com riqueza de detalhes. Onde você mora, como se sente, como age, com quem convive. Quanto mais concreta e realista for essa imagem mental, mais rapidamente ela se transforma em realidade. O passo seguinte é carregar essa imagem com emoção verdadeira. Sentir-se próspero antes mesmo de possuir riqueza tangível é um desafio para muitos, mas é justamente essa prática que ativa o processo de manifestação. A gratidão antecipada é uma ferramenta vibracional potente. Quando você começa a agradecer pela abundância que está a caminho, sua energia se ajusta e você se torna um receptor mais eficaz das oportunidades que o universo oferece. Infelizmente, grande parte das pessoas se prende àquilo que está diante dos olhos e permite que a ausência de dinheiro dite suas emoções. Contudo, não são as circunstâncias exteriores que bloqueiam a prosperidade, mas sim as crenças limitantes e os condicionamentos internos. Quem entende que sua realidade pode ser moldada a partir de pensamentos e atitudes conscientes, começa a caminhar em outra direção. A abundância se torna uma consequência natural para quem se alinha com os princípios espirituais e práticos da prosperidade. A força criadora que movimenta o universo está disponível para todos, sem exceção. Quando uma pessoa renova sua mentalidade, ajusta suas ações e fortalece sua fé, tudo começa a colaborar em seu favor. As oportunidades se multiplicam, os recursos surgem de formas inesperadas e as portas se abrem com fluidez. O segredo está em confiar profundamente que a provisão é constante e que tudo o que é necessário será suprido com generosidade. Essa promessa está registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 19, onde se afirma que o Criador supre todas as necessidades segundo suas gloriosas riquezas. Isso significa que não há escassez nos céus. A fonte é inesgotável. E aqueles que se conectam com essa energia vivem uma transformação completa em todas as áreas da existência. A sabedoria no uso dos recursos financeiros é a base para uma prosperidade sólida e duradoura. Quem compreende como o dinheiro funciona não apenas acumula, mas multiplica suas posses com inteligência e constância. Salomão entendeu isso como poucos e aplicou princípios profundos de administração que o tornaram um dos homens mais prósperos da história. Seu segredo não estava apenas nos cofres cheios de ouro e prata, mas em sua habilidade de tomar decisões sábias, firmar alianças vantajosas e construir estruturas que garantiam o crescimento contínuo de seu império. A prosperidade não acontece por sorte ou acaso. Ela é fruto de planos bem definidos e de atitudes fundamentadas. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, confirma essa ideia. Os que planejam com cuidado alcançam a fartura, enquanto os apressados acabam em pobreza. Muita gente perde recursos por agir impulsivamente, investindo sem estudar, comprando sem pensar, vivendo de forma desorganizada. Em contrapartida, os que se preparam, pesquisam, aprendem e tomam decisões baseadas em sabedoria, colhem abundância. A multiplicação de recursos começa dentro da mente. O dinheiro não é apenas um instrumento de troca, mas um reflexo da forma como alguém enxerga o mundo. Quem vê o dinheiro como algo difícil de conquistar, inevitavelmente atrairá dificuldades. Já quem entende que a abundância está ao alcance daqueles que sabem utilizar os recursos com sabedoria, experimenta prosperidade sem esforço forçado. A diferença entre aqueles que prosperam e os que vivem com dificuldades raramente está no valor que recebem mensalmente, mas sim em como administram o que têm. Há pessoas que ganham muito, mas estão sempre no vermelho, e outras, com rendas menores, constroem patrimônio com disciplina e inteligência. Salomão não apenas possuía riquezas, ele sabia multiplicá-las.
Seu império crescia porque ele investia com visão de futuro. Ele aplicava recursos em rotas comerciais, firmava acordos com outras nações, criava estruturas que fortaleciam a economia. Ele compreendia que o dinheiro deve estar em movimento, sendo utilizado de maneira estratégica para gerar novos recursos. Esse é um dos pilares da verdadeira prosperidade, fazer com que o dinheiro trabalhe por você. A pior escolha financeira é deixar o dinheiro estagnado. Com o tempo, ele perde valor diante da inflação. A chave está em descobrir formas inteligentes de aplicar os recursos disponíveis. Isso pode acontecer por meio de investimentos, negócios próprios, imóveis ou outras fontes de geração de renda. Ter sabedoria financeira inclui compreender a diferença entre ativos e passivos. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro em sua vida. Passivos, ao contrário, representam despesas e perdas constantes. Muita gente vive acumulando passivos, comprando o que não gera retorno, gastando com o que só drena suas finanças e depois se perguntam por que nunca conseguem sair das dívidas. Já aqueles que prosperam investem em ativos, constroem fontes de renda contínua e criam estruturas financeiras que garantem crescimento. A verdadeira multiplicação ocorre quando se estabelece uma base firme de ativos que trabalham em seu favor. Outro princípio vital é o controle dos gastos. Salomão não desperdiçava. Ele sabia usar seus recursos com inteligência. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de saber manter, organizar e aplicar corretamente o que já se tem. A energia da abundância responde àqueles que estão preparados para recebê-la. Muitos pedem riqueza, mas não demonstram capacidade de administrá-la. Os recursos fluem para quem prova, por meio de suas atitudes, que está pronto para cuidar deles. Se alguém não consegue lidar com pequenas quantias, como poderá gerir grandes fortunas? Preparação é fundamental. Antes de conquistar mais, é preciso ser fiel no pouco. A parábola dos talentos ensina isso com clareza. Aqueles que multiplicaram o que receberam foram recompensados, enquanto aquele que teve medo e enterrou seu talento perdeu até mesmo o que possuía. O universo responde ao movimento. Crer na abundância não é suficiente se não houver ações que confirmem essa fé. Quem deseja viver a prosperidade não pode se acomodar, mas precisa dar passos concretos em direção a ela. Assim como o agricultor não colhe sem antes plantar e cuidar do solo, quem almeja riqueza precisa semear conhecimento, desenvolver competências e criar estratégias que gerem valor ao mundo. A generosidade é uma das maiores evidências de que alguém entendeu o fluxo da abundância. Dar sem medo é declarar, na prática, que se acredita na infinita provisão. Pessoas prósperas sabem que a riqueza não foi feita para ser acumulada egoisticamente. Ela é um instrumento de transformação, que ganha força quando é compartilhada. Seja por meio de doações, ajuda humanitária ou apoio a causas significativas, quem reparte abre caminho para mais prosperidade. Esse princípio é tão eficaz que até quem tem pouco e cultiva um espírito generoso começa a ver mudanças em sua realidade financeira. O medo de dar é um bloqueio perigoso. Quem vive com receio de perder jamais acessa o fluxo verdadeiro da abundância. Uma mente focada na escassez não consegue enxergar as infinitas possibilidades ao redor. Já quem confia na generosidade divina vive com segurança, certo de que jamais lhe faltará. Esse é o segredo das pessoas que vivem em plenitude. Elas sabem que o suprimento é contínuo. O universo reage com intensidade à clareza de intenção. Muitos deixam de receber porque não definiram com precisão o que querem. Desejam riqueza, mas não sabem com que propósito. A energia da prosperidade se alinha com quem tem metas claras e objetivos bem definidos. Quando se tem uma visão nítida do destino, a mente age como um radar,
identificando oportunidades e soluções para tornar esse objetivo realidade. Clareza gera foco. Foco impulsiona a ação. E a ação gera resultados. O fator tempo também é essencial. Quem planta agora pode não colher imediatamente, mas a colheita sempre chega. O que separa os prósperos dos que ficam pelo caminho é a paciência e a determinação. Muitos iniciam uma trajetória de crescimento, mas desistem antes que os frutos apareçam. Aqueles que persistem, mesmo diante da demora ou dos obstáculos, colhem recompensas abundantes no tempo certo. Um agricultor não cava o solo todos os dias para verificar se a semente está crescendo. Ele planta, confia no processo e espera com paciência o tempo ideal da colheita. Da mesma forma, quem confia na abundância entende que cada coisa chega em seu momento certo. A prosperidade é movida também pela energia da gratidão. Quando alguém reconhece e valoriza o que já possui, abre espaço para que ainda mais bênçãos se manifestem. Muitos concentram seus pensamentos apenas naquilo que falta, esquecendo-se de reconhecer as riquezas que já estão presentes em suas vidas. Gratidão não é apenas uma emoção, é uma frequência que magnetiza aquilo que é apreciado. Ao agradecer pelo lar que possui, pelos recursos disponíveis e pelas portas que já se abriram, você fortalece seu campo vibracional e se torna um verdadeiro atrator de prosperidade. Conectar-se a essa energia exige também libertar-se de crenças limitantes. Diversas pessoas cresceram ouvindo frases negativas sobre o dinheiro, como, por exemplo, que ele é impuro ou que apenas pessoas desonestas conseguem ficar ricas. Outros ainda acreditam que a riqueza é incompatível com a espiritualidade. Essas ideias, muitas vezes herdadas, ficam armazenadas no subconsciente e impedem o avanço financeiro. Por isso, é fundamental reeducar a mente, substituindo essas crenças enfraquecedoras por pensamentos que fortalecem e expandem a consciência de prosperidade. O dinheiro não é o problema. Ele é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para fazer o bem, apoiar causas importantes e transformar vidas. Desenvolver uma mentalidade de crescimento é essencial para se alinhar com a força criativa do universo. Aqueles que acham que já sabem tudo fecham as portas para o novo e, com isso, para o progresso. Já os que prosperam estão sempre em busca de aprimoramento, aprendem continuamente, expandem suas habilidades e se adaptam com agilidade às transformações do mundo. O mundo está em constante mudança e quem deseja evoluir precisa estar receptivo a novas ideias e possibilidades. Todo ser humano carrega dentro de si um potencial ilimitado. A jornada rumo ao sucesso financeiro começa com uma decisão profunda: abandonar a mentalidade de escassez e adotar uma visão expansiva da vida. Muitas pessoas permanecem presas ao medo de perder, à insegurança e ao receio de não conseguir conquistar mais. Essa forma de pensar cria uma barreira invisível que impede o fluxo da abundância. A verdadeira virada acontece quando a pessoa passa a acreditar que a abundância está ao seu alcance, que o dinheiro pode ser uma bênção e que há infinitas oportunidades esperando para serem aproveitadas. Toda escolha financeira que fazemos hoje impacta diretamente o que viveremos amanhã. Atitudes impulsivas, desorganização e falta de planejamento são os maiores sabotadores do progresso. Em contrapartida, quem aprende a cuidar bem do que tem, investe com inteligência e constrói com disciplina uma base de ativos sólidos, está trilhando o caminho da liberdade financeira. O sucesso não surge de um dia para o outro. Ele é fruto de decisões consistentes, cultivadas ao longo do tempo. Paciência é uma das maiores virtudes nesse processo. Muitos desistem no meio do caminho porque esperam resultados imediatos.
Mas assim como nenhuma plantação amadurece do dia para a noite, a prosperidade também precisa de tempo para florescer. Aqueles que compreendem isso permanecem firmes, investem em conhecimento, fazem sacrifícios conscientes e seguem com fé, certos de que a colheita será abundante. Um dos maiores erros é focar apenas no retorno rápido e esquecer o impacto de longo prazo das escolhas feitas no presente. Aqueles que prosperam têm algo em comum: a capacidade de perceber possibilidades onde a maioria só vê obstáculos. A história está repleta de exemplos de pessoas que cresceram justamente nos períodos mais desafiadores. Enquanto muitos se desesperavam, elas enxergavam oportunidades e tomavam decisões que as impulsionaram a novos patamares. A realização financeira não depende apenas do que acontece ao redor, mas da habilidade de se adaptar, de aprender com os desafios e de agir com sabedoria, mesmo diante das dificuldades. A visão de longo prazo é uma marca registrada dos que constroem grandes obras. Enquanto a maioria busca recompensas imediatas, os que criam impérios pensam adiante. Eles sabem que riqueza verdadeira não está somente no dinheiro, mas também no conhecimento, nos relacionamentos que constroem e no impacto positivo que causam. Essas pessoas investem constantemente em seu crescimento, desenvolvem habilidades, expandem sua rede de contatos e constroem múltiplas fontes de receita. Esse é um segredo fundamental para garantir estabilidade e crescimento contínuo. Nunca depender de uma única via de entrada financeira. A diversidade de caminhos reduz riscos e fortalece a segurança em tempos de incerteza. O medo de errar paralisa muitos. O receio de perder dinheiro, de falhar ou de ser julgado, faz com que muitos desistam antes mesmo de tentar. No entanto, os que alcançam grandes feitos enxergam os erros como lições, cada tentativa como um passo necessário. Ninguém chega ao topo sem enfrentar batalhas. O que diferencia os vencedores é a coragem de seguir mesmo quando o caminho parece difícil. A disciplina é uma aliada indispensável na jornada da riqueza. Sem ela, qualquer plano se desmancha. Ser disciplinado é recusar o consumo impulsivo, é manter o foco nos objetivos mesmo quando não há recompensas visíveis no momento. A verdadeira prosperidade não nasce do desejo apenas, mas da capacidade de sustentar hábitos financeiros saudáveis por longos períodos. Quem domina a arte da gestão financeira constrói uma base tão sólida que nenhuma tempestade consegue derrubar. É igualmente essencial estar rodeado por pessoas que compartilham dos mesmos valores e visões. O ambiente tem poder. Estar perto de quem vive na escassez pode fazer com que padrões limitantes sejam perpetuados. Já a convivência com pessoas que possuem visão, sabedoria e atitude positiva acelera a jornada de crescimento. A prosperidade vai além do dinheiro. Ela inclui paz, equilíbrio emocional e propósito. A espiritualidade tem papel central nesse processo. Muitos acumulam bens, mas se sentem vazios por dentro justamente porque negligenciam a dimensão espiritual. A verdadeira riqueza nasce da harmonia entre mente, corpo, alma e recursos. Não adianta ganhar muito se o dinheiro é mal direcionado. A prosperidade não depende apenas do quanto se ganha, mas do que se mantém e faz crescer. Controlar despesas, evitar desperdícios e aplicar os recursos com inteligência são práticas fundamentais para multiplicar a riqueza. Diversificar também é uma estratégia essencial. Salomão não dependia de uma única atividade. Ele construiu um império comercial com várias frentes. Muitos cometem o erro de apostar tudo em uma única opção, sem considerar os riscos envolvidos. Ao distribuir os investimentos em diferentes setores e fontes, você aumenta a segurança e melhora as chances de crescimento. O conhecimento é um dos ativos mais poderosos na construção da liberdade financeira. Salomão
era conhecido por sua sabedoria, e foi essa sabedoria que o guiou em decisões que ampliaram sua prosperidade. Quem deseja crescer precisa investir em si. Compreender como o dinheiro circula, estudar o mercado, entender sobre investimentos e aprender técnicas de gestão são passos indispensáveis para sair da estagnação. Paciência também é indispensável nesse caminho. Muitas pessoas se deixam seduzir por promessas de lucros rápidos e acabam caindo em armadilhas financeiras. Esquemas de enriquecimento fácil, promessas sem base e investimentos arriscados são atalhos que frequentemente levam à perda. A verdadeira prosperidade é construída com escolhas firmes, inteligentes e contínuas ao longo do tempo. Esse é um dos maiores aprendizados que podemos tirar da sabedoria de Salomão. Pensar além do agora. Ele não vivia apenas para o presente, planejava para o futuro, construía com propósito e preparava um legado. Muitos vivem apenas para o momento, gastando tudo o que ganham. Mas aqueles que prosperam sabem que riqueza se constrói com visão, planejamento e generosidade, pensando nas próximas gerações e garantindo estabilidade duradoura. A forma como administramos o nosso tempo está intimamente conectada com a nossa capacidade de multiplicar os recursos financeiros. O tempo é um bem precioso e quem o utiliza de maneira inteligente consegue alcançar resultados expressivos. Infelizmente, muitos desperdiçam horas preciosas com distrações improdutivas, quando poderiam estar aprendendo algo novo, desenvolvendo competências ou criando novas fontes de renda. Um tempo bem aproveitado se transforma em progresso, expansão e oportunidades que geram frutos duradouros. A generosidade também ocupa um lugar central nesse processo. Salomão compreendia que prosperar não era apenas acumular, mas também repartir. Pessoas prósperas têm uma disposição natural para compartilhar, pois reconhecem que quanto mais se doa com intenção pura, mais se recebe em retorno. Isso não quer dizer agir de maneira irresponsável, mas cultivar uma mentalidade de fluxo contínuo, entendendo que a riqueza aumenta quando colocada a serviço de algo maior. A verdadeira prosperidade vai muito além de juntar riquezas. Ela se expressa em como essas riquezas são utilizadas para deixar um legado. Aqueles que aplicam os princípios da sabedoria financeira não apenas enriquecem, mas impactam positivamente suas famílias, comunidades e até gerações futuras. Salomão sabia que a multiplicação dos recursos era resultado de um processo: aprender, planejar e agir com sabedoria. Quem segue esse caminho com constância vive não apenas crescimento financeiro, mas expansão em todas as áreas da vida. A abundância duradoura é fruto da união entre disciplina, fundamentos sólidos e uma visão clara de futuro. Querer mais não é suficiente. É necessário construir uma base firme que suporte esse crescimento. A verdadeira riqueza não surge por acaso. Ela nasce da aplicação prática de leis espirituais e financeiras que regem o universo. Quando alguém alinha suas atitudes com esses princípios e mantém sua fé firme, passa a viver uma transformação que vai além do aspecto material. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, revela uma chave espiritual de grande valor. Tudo aquilo que você oferece retorna multiplicado. Essa lei do retorno se aplica não apenas ao dinheiro, mas a toda a semeadura da vida. Quem planta generosidade, colhe fartura. Quem investe tempo em aprender, colhe sabedoria. Quem se dedica com empenho, colhe realizações. O universo responde à qualidade daquilo que entregamos ao mundo. Aqueles que aspiram à prosperidade precisam entender que ela não começa pelo acúmulo, mas sim pela intenção. Quem doa com alegria e coração aberto não perde, multiplica. Ajudar o próximo,
apoiar causas justas, ensinar o que sabe ou simplesmente oferecer seu tempo a quem precisa são formas poderosas de plantar sementes de crescimento. Muitas pessoas acreditam que só podem ser generosas depois que estiverem ricas, mas isso é um engano. Generosidade não depende da quantidade, mas da disposição de compartilhar o que se tem. Há quem tenha pouco e compartilha, e por isso vê sua realidade se transformar com rapidez. Já outros, mesmo possuindo muito, se fecham por medo e acabam perdendo oportunidades valiosas. O universo não reage ao valor numérico, mas à intenção sincera. Quem é fiel no pouco está pronto para receber mais. A verdadeira prosperidade não está somente no saldo bancário, mas na paz que vem ao saber que se está vivendo em harmonia com princípios elevados. Pessoas que acumulam grandes fortunas, mas vivem presas ao medo constante de perder, não são realmente ricas. Já aqueles que entendem o fluxo da abundância vivem com confiança e leveza, pois sabem que sempre haverá mais. A provisão é contínua para quem vive em confiança. A generosidade assume muitas formas. Além do dinheiro, é possível doar tempo, conhecimento, atenção, apoio emocional e até palavras de encorajamento. Quando alguém compartilha sua sabedoria ou oferece suporte a quem precisa, está ativando conexões poderosas que muitas vezes resultam em oportunidades inesperadas. Esse ciclo positivo se espalha por todas as áreas da vida. Os relacionamentos se fortalecem, os negócios prosperam e a sensação de realização interior aumenta. Pessoas generosas atraem outras com a mesma mentalidade, criando um ambiente fértil onde a abundância floresce com naturalidade. O oposto também é verdadeiro. Aqueles que vivem com medo se isolam, protegem cada centavo e se afastam da fluidez da vida, tendem a ver suas oportunidades diminuírem. A abundância responde à confiança, o medo bloqueia. A certeza de que sempre haverá mais é o que abre espaço para experiências milagrosas. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que prosperaram a partir do momento em que decidiram viver com gratidão e generosidade. Grandes empresários, líderes inspiradores e pessoas comuns que fizeram a diferença entenderam que dar não é perder, mas ativar o fluxo de crescimento. A colheita sempre segue a semeadura. Quem oferece o melhor de si, colhe abundância. Quem vive reclamando e guardando tudo apenas para si, colhe escassez. O dinheiro precisa de movimento para se expandir. E a generosidade é um dos meios mais eficazes de manter esse movimento contínuo. Quando se assume o compromisso com a gratidão e com a generosidade, não só as finanças são transformadas, mas toda a vida passa a refletir uma nova realidade. Há uma satisfação profunda em contribuir para algo maior, algo que o dinheiro sozinho não é capaz de proporcionar. O conceito de riqueza ganha uma nova dimensão quando se compreende que prosperar é mais do que acumular bens. É gerar impacto, é transformar o ambiente à sua volta. Cada ato de doação é uma semente lançada no solo da vida. O tempo, a graça e as circunstâncias se encarregam de fazê-la florescer. Quem faz do hábito de doar uma constante, percebe que sua trajetória se torna um ciclo de crescimento sem fim, onde cada bênção recebida se transforma em uma oportunidade de multiplicar ainda mais. A verdadeira riqueza está em servir, criar e inspirar. A chave para uma vida abundante está no reconhecimento de que a fartura já existe e que a generosidade é o canal para acessá-la. Quando se vive com um coração agradecido, qualquer situação se transforma em ponto de partida para o avanço. Quando se pratica o hábito de doar, a vida se enche de possibilidades inesperadas. Esse é o segredo das pessoas que florescem. Elas sabem que dar não representa perda, mas investimento.
Salomão compreendia que a riqueza não deveria ser o objetivo final, mas sim o meio para construir algo grandioso. Ele entendia que quem utiliza seus recursos para beneficiar os outros jamais ficará desamparado. Esse princípio continua sendo válido e verdadeiro. Gratidão e generosidade não são apenas conceitos bonitos. São forças práticas que moldam as finanças e a espiritualidade de quem as aplica. Aqueles que vivem assim descobrem que sua trajetória se transforma num reflexo constante de bênçãos, expansão e prosperidade contínua. A prosperidade não é algo que está distante no futuro. Ela começa agora com uma decisão. Um dos maiores erros é adiar a mudança financeira para um momento incerto, esperando condições ideais, mais conhecimento ou o momento perfeito. A transformação começa com clareza de propósito e prática de gratidão. A sabedoria bíblica afirma que riquezas sem propósito se tornam fardo, mas quando alinhadas com valores firmes, tornam-se canais de bênção. O poder da generosidade é real e transformador. Lucas, capítulo 6, versículo 38, ensina que aquilo que se oferece retorna multiplicado. Esse princípio é vivido por todos os que prosperam de forma sustentável. Aqueles que entendem que prosperidade não é apenas acumular, mas expandir. Essas pessoas doam, investem em projetos que mudam vidas e criam possibilidades para que outros também cresçam. A generosidade não é perda, é a ativação consciente do ciclo da abundância. Para transformar sua realidade financeira, é necessário começar agora. Esperar por um cenário ideal é um dos maiores equívocos. O sucesso começa em decisões pequenas, diárias, sustentadas por princípios de crescimento e visão de futuro. Cada escolha, cada passo, cada investimento consciente molda o destino financeiro de uma pessoa. Quem compreende isso não espera, age. Porque a abundância está disponível para aqueles que decidem alinhar sua vida com as leis eternas que governam o progresso. Fé firme, organização planejada, disciplina constante e ações estratégicas são os fundamentos que sustentam uma vida próspera. Quando esses pilares estão presentes no cotidiano de alguém, o êxito se torna um resultado natural. O universo responde àqueles que estão preparados e a abundância flui para quem se transforma em instrumento da multiplicação. O caminho até o sucesso e a conquista financeira não é enigmático. Está ao alcance de todos que optam por trilhá-lo com firmeza e confiança. Tanto a gratidão quanto a generosidade são forças invisíveis que têm o poder de moldar não apenas a realidade material, mas também a dimensão espiritual de quem as pratica. Pessoas que compreendem esse princípio vivem envoltas em um fluxo contínuo de prosperidade, entendendo que doar não representa perda, e sim a abertura de novas portas para receber ainda mais. Salomão, conhecido como o homem mais sábio da história, compreendia com profundidade essa lei da abundância. Ele aplicou esse entendimento durante sua vida e seu governo. Para ele, prosperar não era sinônimo de acumular riquezas, mas de participar ativamente de um ciclo de generosidade, onde quanto mais se entrega, mais se recebe. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, está revelado um princípio poderoso. Ao honrar o Criador com seus bens e oferecer o melhor de seus ganhos, a colheita se torna plena e abundante. Esse ensinamento ultrapassa a ideia de uma doação material simples. Trata-se do reconhecimento de que toda fonte de riqueza é divina e, ao devolver uma parte daquilo que se recebe, declara-se confiança na continuidade da provisão. É um gesto de fé que evidencia que a abundância flui livremente para aqueles que não retêm de forma egoísta o que possuem. A prática da generosidade quebra as correntes do medo da escassez. Muitas pessoas hesitam em doar por receio de ficarem desprovidas.
Essa maneira de pensar cria um bloqueio energético que impede a chegada de novas oportunidades. Quem age com apego dificulta a renovação. Já quem compartilha com confiança permite que a abundância se manifeste de maneiras surpreendentes. Isso acontece porque o ato de doar conecta a pessoa ao fluxo natural do universo, que está em constante movimento. Um rio que deixa de correr se torna estagnado. E o mesmo acontece com os recursos financeiros. Quando não há circulação, perdem seu valor. Salomão não se limitou a acumular tesouros, ele investiu em grandes projetos que beneficiaram seu povo. Ele edificou o Templo de Jerusalém, aprimorou a infraestrutura do reino e assegurou que sua riqueza cumprisse um propósito coletivo. Essa atitude nos traz uma lição valiosa. A prosperidade duradoura é aquela que ultrapassa o benefício individual e serve para realizar algo maior. Quando bem administrado, o dinheiro se transforma em instrumento de transformação, capaz de impactar vidas e deixar um legado duradouro. A gratidão exerce também um papel essencial no processo de manifestação da prosperidade. Aquele que reconhece com gratidão tudo o que já possui, automaticamente se torna um ímã para novas bênçãos. Muitos se concentram apenas no que falta e, com isso, reforçam a vibração da escassez. Em contrapartida, quem valoriza o que já tem abre espaço para receber ainda mais. A gratidão não é apenas um sentimento agradável, mas uma energia poderosa que atrai abundância. A prática de agradecer fortalece a mentalidade próspera. Em vez de lamentar pelos desafios, quem cultiva a gratidão consegue enxergar oportunidades mesmo nos momentos difíceis. Essa mudança de perspectiva faz com que a pessoa esteja sempre em posição de identificar e aproveitar os caminhos que se abrem. A diferença entre aqueles que avançam e aqueles que permanecem paralisados está muitas vezes na forma como encaram suas circunstâncias. Reclamando, a pessoa fecha portas. Agradecendo, ela atrai novos começos. Gratidão e generosidade são forças que atuam em conjunto. Esperar por um tempo perfeito é ilusório. Quem prospera é aquele que age, não quem aguarda. O livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 21, nos revela uma verdade inegociável. A abundância é derramada sobre aqueles que vivem em obediência. Essa obediência não se resume a seguir regras, mas a estar alinhado com os princípios que regem a verdadeira riqueza. Quem decide trilhar esse caminho com sabedoria, cedo ou tarde, experimentará a colheita. O dinheiro flui para quem tem clareza. Quem sabe o que quer e está verdadeiramente comprometido com seus objetivos financeiros, enxerga oportunidades mesmo onde os outros veem barreiras. A escassez, na maioria das vezes, não é causada pela falta de habilidade, mas pela ausência de direção. Muitos vivem com limitações simplesmente porque não estabeleceram um plano claro de prosperidade. A mente é como um radar poderoso. Quando se define um objetivo com convicção e se acredita na possibilidade de alcançá-lo, o cérebro passa a identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. O foco orienta a percepção. Se alguém decide que deseja aumentar sua renda, passará naturalmente a perceber novos caminhos para fazer isso acontecer. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. A dúvida é um veneno que paralisa o progresso. Quem vive dividido entre o desejo de prosperar e o medo de fracassar não consegue avançar. O universo responde à firmeza de intenção. Se a pessoa quer enriquecer, mas não acredita em sua própria capacidade, gera um conflito interior que bloqueia o fluxo da abundância. A fé, neste contexto, vai além de qualquer crença religiosa. Ela se apresenta como um princípio dinâmico capaz de moldar a realidade.
Quando alguém assume a prosperidade como um direito que pode ser conquistado com inteligência, esforço e estratégia, suas ações passam a refletir essa decisão. A mudança interna sempre precede os resultados externos. A obediência mencionada no livro de Isaías envolve a aplicação de princípios sólidos de gestão financeira. Para prosperar, é necessário disciplina, gastar menos do que se ganha, investir com regularidade, diversificar fontes de renda e buscar constantemente conhecimentos sobre finanças. Muitos cometem o erro de esperar por uma sorte inesperada ou um golpe de fortuna. Acreditam que, de uma hora para outra, ficarão ricos sem qualquer esforço. Esse tipo de pensamento é perigoso e ilusório. A verdadeira prosperidade se constrói passo a passo, com constância e sabedoria. Quem tem paciência para semear, colherá frutos que continuarão a crescer com o tempo. É imprescindível abandonar a mentalidade de escassez. Quem deseja alcançar a riqueza não pode alimentar pensamentos de limitação. Acreditar que apenas certas pessoas conseguem enriquecer ou que o sucesso financeiro depende exclusivamente de circunstâncias específicas é uma crença que destrói o potencial de crescimento. A história mostra que a prosperidade está ao alcance de todos os que decidem tomá-la como realidade. Grandes empreendedores, investidores e líderes começaram sem nada, mas todos tinham uma visão clara e firme de onde queriam chegar. Essa visão lhes deu forças para superar obstáculos, aprender com os próprios erros e crescer de maneira constante. A procrastinação financeira é uma das grandes inimigas da riqueza. Muitos sabem o que precisam fazer, mas continuam adiando decisões importantes. Deixar para depois os investimentos, postergar o início de um projeto ou negligenciar o estudo sobre dinheiro são atitudes que mantêm a pessoa estagnada. A diferença entre quem enriquece e quem permanece no mesmo lugar, ano após ano, está na rapidez com que colocam em prática o que aprendem. Informação sem ação não gera transformação. O conhecimento financeiro só tem impacto quando é aplicado. A energia da abundância é ativada por meio de atitudes constantes. Pequenas escolhas feitas diariamente acumulam um efeito grandioso. Quem decide começar hoje a investir, ainda que com um valor modesto, estará anos à frente de quem continua esperando. Quem dá o primeiro passo em direção a um negócio, mesmo sem todas as respostas, adquire habilidades que só são adquiridas com a experiência. O caminho da riqueza é construído através de decisões sábias, feitas todos os dias. Estar preparado é essencial para quem deseja tomar posse da própria prosperidade. Muitos desejam enriquecer, mas não se prepararam para administrar grandes somas. A riqueza flui para aqueles que demonstram maturidade para cuidar dela. Aqueles que recebem grandes quantias de forma repentina, como herdeiros ou ganhadores de prêmios, frequentemente enfrentam dificuldades porque não possuem a base necessária. A falta de educação financeira os leva à ruína. Quem almeja a abundância precisa se tornar alguém capaz de sustentá-la. O crescimento pessoal anda lado a lado com a verdadeira prosperidade. Aqueles que investem em sua formação, que se dedicam ao aprendizado sobre negócios, investimentos e gestão financeira, naturalmente atraem mais oportunidades. O dinheiro é reflexo do valor que uma pessoa entrega ao mundo. Quem se torna mais útil e eficiente no que faz, acaba aumentando sua renda. A abundância acompanha aqueles que se tornam essenciais em suas áreas. Além disso, a confiança na provisão divina é uma característica comum entre os que prosperam de forma constante. O medo de errar ou de perder impede muitos de tomarem decisões ousadas. Por outro lado, quem crê que a provisão já está disponível e que o Criador cuida de suas necessidades, segue adiante com coragem e serenidade. Eles não temem investir, expandir seus projetos ou explorar novas possibilidades, porque têm plena consciência de que a provisão é constante.
Essa forma de pensar os coloca em posição de vantagem, em contraste com aqueles que vivem presos ao medo e, por isso, limitam suas próprias chances de crescimento. A verdadeira prosperidade também está intimamente conectada à disposição de servir. O dinheiro é um reflexo direto do valor que se oferece ao mundo. Quanto mais alguém se dedica a resolver os desafios dos outros, maior será o retorno financeiro. As maiores fortunas da história foram construídas por pessoas que encontraram maneiras de impactar positivamente a vida de muitas outras. Quem enxerga o dinheiro como um fim, acaba preso à limitação. Mas quem compreende que a riqueza é o resultado natural de um serviço bem executado, alcança um patamar financeiro muito além do comum. A obediência citada no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 21, também se refere à habilidade de viver segundo princípios éticos e íntegros. Riquezas obtidas por caminhos desonestos não perduram. A história mostra que toda fortuna construída sobre alicerces corruptos desmorona cedo ou tarde. Em contrapartida, quem ergue seu patrimônio com base na honestidade, na dedicação e na ética sólida, presencia um crescimento estável e sustentável. A confiança e a boa reputação são bens intangíveis de valor inestimável. Eles não podem ser comprados com dinheiro, mas são fundamentais para garantir que a riqueza continue fluindo com consistência ao longo dos anos. Aqueles que assumem sua prosperidade compreendem que o tempo é um recurso precioso e que cada instante tem potencial transformador. Adiar decisões não traz benefício algum. O tempo perdido não retorna, mas cada passo dado hoje pode alterar completamente o futuro. Hábitos aparentemente simples, como poupar um pouco, estudar sobre finanças, investir com sabedoria e buscar novas formas de gerar renda, criam um impacto profundo ao longo dos anos. A chave está na constância. Mesmo pequenas atitudes diárias, quando mantidas com disciplina, desencadeiam um poderoso efeito multiplicador. O momento ideal para mudar sua realidade financeira não é um dia indefinido no futuro. É agora. Não se trata de esperar por um cenário perfeito. Aqueles que entendem essa verdade tomam decisões imediatas, movem-se com determinação e dão passos firmes na direção da abundância. A prosperidade se manifesta para quem decide se posicionar com firmeza, para quem afasta as dúvidas, toma as rédeas da própria vida financeira e caminha com coragem em direção a uma nova realidade. As bênçãos não acontecem por acaso. Elas são resultado direto de uma jornada conduzida com sabedoria e propósito. Quem decide ativar sua prosperidade hoje vai vivenciar uma verdadeira transformação. As portas que antes pareciam fechadas começarão a se abrir. A direção que parecia confusa se tornará mais clara. O progresso deixará de ser apenas uma ideia e se tornará um fato concreto. A abundância já está disponível, aguardando apenas o seu sim. Só é preciso agir. Quem começa neste instante já está em vantagem. Quem hesita permanece no mesmo lugar. A escolha está em suas mãos e os resultados serão definidos pela sua atitude neste exato momento. Se você chegou até o fim deste texto, receba meus parabéns. Isso prova que você é alguém determinado. Escreva nos comentários: "Eu fiquei até o fim", para que eu saiba que você não é como a maioria e vai atrair uma grande prosperidade. Eu deixarei um coração em sua mensagem como confirmação do seu compromisso. Agora clique em um dos vídeos sugeridos na tela e descubra como é possível construir riqueza a partir do zero. O seu novo caminho já começou.